Você tem sintomas como tontura, ruídos no ouvido ou na cabeça, sensação de zumbido, tinido, sensação de sopro, diminuição de audição, desconforto a sons, desequilíbrio, entre outras sensações? Você pode estar com alguma labirintopatia. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Muito bem, hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos, fisioterapeuta. Aliás, o meu fisioterapeuta também. E aqui do outro lado, o Wilson Cirilo, que também está muito interessado em saber sobre labirintopatias, né? Ele fez uma coleção, algumas laudas de perguntas ao doutor. Vamos ficar um bom tempo aqui. Doutor, eu falei, o pessoal conhece labirintite, né? O pessoal Isso. conhece labirintite. Eu falei de labirintopatia já propositalmente. Dá uma explicação na diferença aí, para que o nosso público entenda que você não tem necessariamente uma coisa e pode estar com outra. Isso. Boa tarde, Cirilo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores. Tem uma diferença, sim. A labirintite é uma das doenças do labirinto. Então, nós chamamos das doenças do labirinto de labirintopatia. Quando falamos de doença do labirinto, lidamos com mais de 300 possibilidades. Nossa. E a labirintite é uma delas. É interessante a gente definir um pouco essas terminologias, porque nem sempre os sintomas de tontura, desequilíbrio, nós estamos tratando de uma labirintite. Né? É interessante a gente pesquisar qual tipo de labirintopatia é para que o tratamento seja mais bem conduzido. Certo. Deixando assim de maneira que os telespectadores entendam, quais seriam as causas da labirintite, né? E qual é a idade que ela se manifesta mais comumente? Você poderia falar para a gente, por favor? Bem, a manifestação pode ser em todas as idades. Tá? É claro que tem algumas patologias, algumas doenças do labirinto que elas têm uma preferência de idade, vamos dizer assim, dos 40 aos 60 anos de idade. Né? Sexo também, tem patologias que é mais proveniente do sexo feminino, a cada 4 pessoas com labirintopatia, 3 é do sexo feminino, no caso de uma vertigem posicional paroxística benigna, por conta das alterações hormonais. No entanto, ela pode afetar a diversas faixas etárias. Né? E a conduta para o tratamento, ela também deve ser levada em consideração essas diferenças na questão sexual, né, o masculino e feminino, e também a idade do paciente. Né? Com o idoso, o lidar e o tratar essa patologia, ela tem uns critérios mais específicos. Doutor, na anamnese lá, o doutor vai circunscrever a pessoa, idade, sexo, né? Para poder pesquisar a causa da labirintopatia ou da labirintite, que pode, a labirintite seria uma inflamação, né? A labirintopatia tem outras intercorrências. Agora, eu me lembro uma vez nós conversando que você falou sobre questão de cristais de equilíbrio. E toda labirintopatia, ela dá desequilíbrio e ela mexe com esses cristais. Explica sobre esses cristais, porque é uma coisa que eu achei espetacular, né, quando eu ouvi o doutor falando. E também, assim, as intercorrências assim, com coluna, às vezes com, acho que eles chamam de ATM mandibular, tanto aqui quanto mais embaixo. Fala para o pessoal aí, porque eu às vezes sinto dores aqui, assim, me afeta o ouvido. Atualmente não tem sentido, mas... É muito pertinente a pergunta e esclarecedora também para a população. Por quê? Quando você fala do cristal solto, realmente é isso. Tá? O labirinto, nós temos o labirinto direito e esquerdo, tá? Que fica na porção interna do ouvido. E nós temos, na parte fisiológica dele, que é natural, cristais que ajudam essa questão de dosagem do equilíbrio corporal. Tá? E se tratando de definir qual patologia mais agride o paciente na questão das labirintopatias, é essa, a chamada vertigem posicional paroxística benigna, onde os cristais se desprendem do seu lugar fisiológico, seu lugar normal, e ele vai cair nos processos labirínticos propriamente dito. Né? Isso aí é o suficiente para dar um desequilíbrio nesse paciente.
Tá? Todas as vezes que nós falamos de labirintopatia, nós falamos em desequilíbrio, Certo. tá? Uma diminuição da função do labirinto. Entendi. No caso, a do cristal solto, que é a VPPB, ela é a que mais acontece na prática clínica. E a incidência dela entre 300 patologias, ela está em torno de 35% de ocorrência ser a vertigem posicional. A estatística da labirintite propriamente dita é 0,01%. Né? A estatística bem, ou seja, quero dizer que ela é bem, acontece muito pouco. Né? A labirintite ela pode ser proveniente da otite ou não necessariamente? Pode ter alguns processos inflamatórios iniciais que vai culminar num processo na inflamação do labirinto. O labirintite seria a inflamação do labirinto. Né? Terminologia IT ela vai dizer que é um processo inflamatório. Né? Então, a labirintite seria isso, um processo inflamatório. No entanto, é interessante salientar para a população que uma das patologias que mais acontece no labirinto é essa vertigem posicional. Tá? E o tratamento dessa patologia não é medicamentoso. Nós estamos acabando de chegar de um congresso internacional onde as estatísticas mundiais são essas. A VPPB é a que mais acontece e o tratamento não é medicamentoso. Então, o bom diagnóstico da labirintopatia é interessante para que tenha uma eficácia no tratamento. Foi bom que o senhor tenha falado sobre a questão da vertigem rotatória, não é isso? Isso. A gente tem observado, principalmente Juiz de Fora, tem uma população idosa bastante expressiva, né? E tem acontecido alguns acidentes na cidade com idosos. E a gente percebe que coloca assim, que a pessoa está assim, eu estou sentindo um pouquinho de vômito, eu me sinto um pouquinho tonto. Se eu poderia colocar assim para a gente assim, a relação entre os vômitos e tonteira e tontura com a questão da vertigem rotatória e qual seria a implicação, porque hoje se eu pego um idoso, se ele tem uma crise dessa, talvez ele não tenha consciência que ele está doente, e numa avenida movimentada com a Rio Branco, nós poderemos ter um acidente, talvez até com fatal aí. O que você acha disso? Sim, é interessante você falar também, porque isso aí liga algumas coisas importantes de colocar nesse momento. Se tratando de quedas de idosos, né? A gente tem estatística aí pela Organização Mundial da Saúde que 30% da população idosa vai ter a queda, vão cair, né? E 2/3 dessa população, dentro de um período de 1 ano, vão tornar a ter outra queda. Né? E aí tem toda a implicação negativa para a população idosa, que seria a fratura, problemas neurológicos e outras coisas mais. Pensando na questão da locomoção da pessoa, vamos pensar assim, não vamos falar totalmente o idoso, tá? Porque o labirinto ele tem essa competência de nos dar orientação no espaço. Por isso nós pegamos como exemplo um deficiente visual, ele já não tem a visão mais, mas ele é capaz de entrar numa galeria, de repente ele entra numa loja sem estar contando quanto espaço ele está dando. Por quê? Porque o labirinto é que dá essa representação esquemática para esse indivíduo. Né? Então, o que eu quero mostrar aqui é a função do labirinto, a importância do nosso corpo. Então, quando um paciente ele tem a afecção do labirinto, ele perde essa capacidade de se orientar no espaço. Um paciente nesse estado, por exemplo, se estiver andando no calçadão na nossa cidade aqui, ele, quando vê muitas pessoas passar perto dele, isso aí vai deixar ele totalmente deslocado. Né? Muitas vezes esses pacientes, principalmente quando o paciente tem esse relato, e é um paciente de média idade, ele é muitas vezes diagnosticado como pânico, síndrome do pânico, que não é. É uma alteração do labirinto. Muitos pacientes têm esse diagnóstico até de síndrome do pânico, aqui eu faço uma menção para entrar em outro assunto, mas importante também. No entanto, ele tem uma disfunção de percepção dele em relação ao ambiente, que é dado também pelo labirinto. Isso é importante falar. Isso tem trago também possibilidades grandes de queda e de acidente para tanto a população idosa, que é a mais acometida, também a população mais jovem. Com relação a essa pergunta, muito interessante essa pergunta que ele fez aqui, que me fez lembrar uma situação. Eu assisti uma vez uma palestra e a moça me falou que a filha dela tinha um comprometimento de ouvido, né? E lembrando até do caso que você contou anterior aqui, que era
questão rotatória e tal. E ela tinha um comprometimento de ouvido e ela conversava até adotou o sinal Libras e tal. Então, nessa palestra, ela fez ver o seguinte, que a pessoa ela tem uma audição tridimensional, mas visão ela tem quase que bidimensional apenas, né? Nós não temos 360 graus, né? Mas nós ouvimos tudo, né? Então ela falou que a orientação traduzida pela audição, ela disse, né? Como você está dizendo aí, é muito maior do que a da visão. Sim. Né? Então isso pode significar o seguinte, que todo comprometimento do labirinto, ele desnorteia muito mais o idoso, ou ainda que uma pessoa mais mediana, como nós aqui e tudo, ele vai desnortear muito mais do que um problema de visão, porque ele não tem todos os sentidos tridimensionais associados à audição. Tá certo esse raciocínio? Hoje tem uma discussão muito grande a respeito disso, porque a discussão é qual o sistema que ele entra em maior potência para o equilíbrio corporal. E aí nós temos que definir um pouco essa diferença, que é a visão, a propriocepção, que é a capacidade da pessoa perceber que ela está colocando o pé ao solo, né? E o próprio labirinto. São órgãos que nos dão essa capacidade de percepção. Temos outros também com menor interferência, mas também não podemos negligenciá-los, né? No entanto, o labirinto ele tem uma competência importante para o equilíbrio corporal. Não é o soberano, mas ele tem uma competência importante. Os pacientes que têm uma alteração no labirinto, eles vão estar queixando realmente dessa dificuldade de se relacionar com o meio ambiente. São patologias que a gente às vezes não percebe, coisas que até o indivíduo ele convive com isso. Por exemplo, uma pessoa que faz viagem de carro e sente muito mal e lança a mão de tomar Dramin. Esse paciente pode estar sendo acometido de uma alteração labiríntica e ter uma diminuição da função, que nós chamamos de hipofunção do labirinto, né? E aí a falta de integração entre a visão, a propriocepção e o labirinto faz com que o indivíduo tenha sintomas durante a viagem. Tanto é que se esse paciente estiver dirigindo, ele fica melhor que se ele estivesse de carona ao lado do motorista ou atrás. Porque, como a função do labirinto é estabilizar a visão durante o movimento, se ele pega o volante para dirigir, ele se sente melhor. Né? Nessa patologia específica, tá? No caso dessa patologia específica, é chamada de cinetose. É uma das 300 patologias do labirinto. Né? Então, é interessante a gente falar. Essa em específica, se o paciente dirige, é melhor. Tem patologias que ele não pode dirigir. Né? Então, deve ser avaliada por um profissional para a gente poder determinar essa prognóstico do paciente. Bom, então isso quer dizer que o que eu falei aqui não é necessariamente verdade. Isso. Tá. Ela tem se complementam. Por que não é verdade? Que não é totalmente verdade, mas não deixa de ser uma verdade. Né? O que acontece? Tem pessoas que têm uma dificuldade visual e ele vai lançar a mão mais do labirinto para ele se locomover. Então ela é soberana quando? Né? Indivíduos normais, mas a gente não sabe o déficit que ele tem de algum outro sistema que o outro está sobressaindo. Então, essa é a discussão em congresso mundial, mas, no entanto, que é importante a gente frisar para as pessoas é que nós temos as informações do labirinto, da visão, da propriocepção, que eles têm que se integrar para que o indivíduo ele tenha uma melhor relação com o meio ambiente. E os pacientes idosos, a decadência celular devido à idade, diminuição das suas funções celulares, da reposição, da reconstituição das células do corpo humano, isso realmente vai deixar a pessoa um pouco mais dependente de um sistema ou de outro, porque tem uns que degeneram mais rápido que o outro. Entendi. Entendeu? Perfeito. E aí o paciente pode ter essa alteração assim mais, sintomatizar mais desequilíbrio em relação aos outros. Doutor Luiz, outra coisinha também que a gente poderia deixar bem assim claro para os nossos telespectadores é a questão dos fatores de risco. O álcool, droga, café, isso tudo pode contribuir para agravamento de um quadro nesse sentido. E quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas que o paciente pode sentir realmente é um enjoo, tá? Desequilíbrio, sensação de cabeça oca, cabeça pesada ou cabeça vazia, hipersalivação, sudorese, tá?
A VPPB, por exemplo, ela é uma patologia de fácil diagnóstico. Vamos pegar ela porque é a que mais acontece. Por quê? O paciente que tem uma VPPB é aquele paciente que vai dizer: eu não posso virar de lado na cama e o teto rodou. Tá? Eu não posso abaixar a cabeça ou levantar, o teto rodou. E a gente tem as mais simples, os mais simples relatos dentro do consultório. A pessoa fala: não posso colocar uma roupa no varal porque eu sinto que tudo roda. Quando existe a condição de movimento, ela é característico da vertigem posicional. E isso é tratável de forma não medicamentosa, onde a eficácia ela gira em torno de 95% a 100% de melhora. Doutor, a diminuição da audibilidade, uma pessoa pode começar a ter uma labirintopatia. Sim. E começar a ter diminuição da audibilidade, e isso não é muito perceptível não, né? Os outros é que percebem que você não está ouvindo, você mesmo não percebe. Sim. Às vezes sim, às vezes não. Se essa pessoa tiver uma diminuição de audibilidade e não for uma pessoa já caminhando para ser idoso, isso pode estar relacionado a uma labirintopatia. Outra pergunta que eu queria fazer, num segundo momento, é com relação à intercorrência entre problemas de coluna, vertigem e intercorrência com o labirinto. Sim. A questão da audição, diminuição de audição, alteração auditiva mesmo. Nós temos, então, o aparelho que é chamado de labiríntico ou aparelho vestibular. Tratamos da mesma estrutura. Tá? Então, daí até as terminologias para o tratamento das vestibulopatias ou das labirintopatias. Ok? Nós temos, então, conectado ao labirinto a cóclea, que é responsável pela audição. Tá? Isso é importante saber porque são estruturas que têm funções diferentes, no entanto, estão ligadas. Porém, nem todo paciente que tem alteração de equilíbrio tem uma alteração de audição. Nem todo paciente que tem uma alteração de audição tem uma alteração de equilíbrio. Isso é importante para nós, terapeutas, na hora da avaliação do paciente. Por quê? Se tratando de um paciente que tem alteração de equilíbrio juntamente com alteração de audição, nós estamos falando de uma alteração que nós caracterizamos por periférica. Né? E quando o paciente tem alteração somente de audição, aí nós temos várias outras alterações possíveis que pode estar cometendo esse labirinto. A questão da alimentação que você havia perguntado, do café, a gente pede aos pacientes que diminuam um pouquinho da ingesta desses alimentos que contêm a cafeína, tá? Porque ele excita o sistema nervoso central. Então, os pacientes que estão com alteração do labirinto podem sentir um pouco mais de mal devido a isso. E sem contar que esses alimentos muitas vezes eles vêm dotados de açúcar, né? E aí nós vamos lidar com outro processo de causa das labirintopatias, que seria os pacientes com alterações metabólicas, os pacientes diabéticos, né? Então o açúcar também ele é um agressor do ouvido interno. Então os pacientes diabéticos sintomatizam um pouco de tontura e desequilíbrio por conta da questão do açúcar interferir no labirinto. O açúcar, parece que ele, nas veias, por exemplo, ele gera uma espécie de uma cristalização. Né? Isso pode acontecer aqui também. Porque vamos pensar assim que o sangue é como se fosse o combustível do carro para o motor funcionar. O motor aqui a gente compara ao labirinto. Nós precisamos que ele tenha metabolismo acontecendo para que ele funcione. Né? Então, se nós temos o açúcar, o sangue rico em açúcar, alteração de glicemia, nós vamos ter também esses pacientes com queixa. Né? Aí, no caso, nós tratamos, nesse caso específico, é importante frisar que é uma doença do labirinto secundária. Qual que é a patologia de base? Alteração da glicose. Metabólica. Né? Alteração metabólica. Aí tem que tratar a patologia de base e nós estimularmos o labirinto. Perfeito, entendi. Doutor, só para a gente, nós já falamos sobre a questão dos fatores de riscos, os sintomas, né? Algumas coisas mais específicas. Agora, o fato é o seguinte, uma vez firmado o diagnóstico, quais são as alternativas de tratamento e que esses tratamentos são eficazes na cura efetiva? Sim. As alternativas de tratamento vai depender muito da especificidade de cada patologia do labirinto. Ok? No entanto, mesmo pacientes crônicos, tá? Eles têm uma eficácia grande
tá? Com repercussão que seja assim, satisfatório para o paciente e no meio terapêutico, quando esse labirinto é estimulado. E tem livros, um autor que a gente gosta muito dos trabalhos, das publicações dele no Brasil, Fernando Ganância, um outro neurologista. Ele coloca em um dos livros dele, Vertigem tem cura, ele coloca o seguinte, que não deve se medicar o paciente por mais de 120 dias. Né? E aconteceu essa semana no consultório, eu peguei uma paciente que ela toma medicamento para o labirinto há 10 anos. E ela está totalmente necessário tirar esse medicamento dessa paciente, onde só de tirar o medicamento o paciente já começa a melhorar. É aquele paciente que não faz o acompanhamento médico, porque se fosse no médico, o médico já teria tirado o medicamento dele, tá? Ela não tem necessidade do medicamento. O medicamento, no caso agora, ele está fazendo um efeito contrário para esse paciente. Ele está deixando o paciente com a sensação de cabeça vazia, cabeça pesada e o paciente desequilibrado. Então, aqui faz jus a gente dar uma outra informação para a população, que a automedicação para os pacientes que, porventura, já tiveram um episódio de tontura e vertigem, ele está tomando, quando ocorre um outro episódio, isso não é viável, porque como nós temos 300 patologias, temos patologias que é muito simples no tratamento, no caso dessa vertigem posicional, como também temos patologias mais complexas, né, que necessitam de um acompanhamento, de uma reavaliação médica. Eu queria até fazer uma colocação dentro do que ele falou aí, sobre questões das patologias serem, porque você usou a palavra benigna para falar de uma delas, talvez da maioria. Quando que seria maligno? E esse maligno representaria o quê? Tumor? Sim. No caso, um tumor. Nós não falamos nem que é maligno uma labirintoectomia, que é a retirada do labirinto, ou uma outra patologia que afeta também, que é um paciente que teve que necessário utilizar uma medicação que chama gentamicina, que lesa realmente o ouvido interno. Mesmo esses pacientes com lesão do ouvido interno por conta de uma gentamicina, nós temos uma probabilidade grande de estar melhorando esses pacientes. Nós temos casos no consultório que paciente chegou de cadeira de roda e hoje está dirigindo sozinho, né? Com lesão completa do labirinto por conta de uma medicação. Mas no caso maligno seria tumor mesmo. Isso, podendo ser diretamente no aparelho labiríntico, né? Ali mais nas suas emergências do oitavo par de nervo craniano, que é o nervo que inerva o labirinto, como também tumor do sistema nervoso central. O que é importante falar sobre isso é o que foi ressaltado até no congresso e que é a prática clínica nossa. Através de uma avaliação de um paciente pela via ocular, nós conseguimos detectar muitos pacientes que têm alterações tanto periférica, que seria o labirinto, como também alterações do sistema nervoso central. Isso é importante, porque nós podemos lidar, como já aconteceu em consultório, um paciente às vezes tratado como labirintite e que está com tumor, né? E aí a gente poder direcionar esse paciente bem. Né? Isso é fato, acontece no nosso consultório e através da via ocular nós conseguimos fazer uma boa avaliação clínica nesses indivíduos e dar também o tratamento e direcionamento para um tratamento melhor. Isso que é mais importante. Trocar de terapia no caso, né? Bom, eu queria, nós estamos partindo para o final do programa e eu não sei se o Cirilo tem alguma colocação, mas eu vou juntar alguma colocação que o Cirilo tiver aqui. A questão assim, tem alguma forma de fazer preventivos com relação a acometimentos, principalmente as pessoas que estão evoluindo como nós, né? Estamos evoluindo para uma idade mais avançada, né? Primeiro, tem alguma coisa preventiva que a gente possa fazer, a não ser avaliado, né? Sim. Algum tipo de exercício, alimentação também. E se a gente tem uma forma de nós convivermos sempre, eu li na literatura que eu vi, lá tinha alguns exercícios que são feitos assim para liberar, mas esse exercício só pode ser feito na presença do terapeuta, no Sim. caso, né? Queria que você falasse um pouquinho disso aí para eu poder o público entender. Voltando um pouquinho, que você me fez uma pergunta importante sobre a cervical. A cervical também tem possibilidade do paciente ter tontura devido a uma alteração cervical. Tá? Nós temos duas vértebras altamente inervadas, que é a C1 e C2, tá na base do crânio, que pacientes que têm alteração nessas vértebras ou no eixo da cervical, pode sintomatizar tontura.
Tá bem? E não leva a comprometimento do labirinto. Não leva a uma coisa secundária. Porque na região do pescoço nós temos um reflexo que vem do labirinto, que é chamado reflexo vestíbulo cólico. Esse reflexo é importante nós trabalharmos o pescoço para poder tratar esse paciente. E também a irrigação que vai para o cérebro, ela passa pelo pescoço. Então, muitos pacientes podem ter alteração na via cervical e também ter, por consequência, a alteração do labirinto. Tá. A questão da prevenção, não existe uma prevenção direta para o paciente não ser acometido de uma patologia do labirinto. Tá? Mas indiretamente, por exemplo, se eu sei que a questão do aumento do açúcar no sangue, ele pode causar uma labirintopatia, no caso metabólica, é a diminuição de açúcar. E uma orientação que eu dou para toda a população é que o paciente tonto, ele tem que fazer movimento. O paciente com tontura tem que ser submetido a movimento. Nós temos que estimular os outros órgãos do sentido. Mas ele faz isso com o terapeuta. Passamos o terapeuta, tem até exercícios que nós podemos passar para casa, tá? Mas é necessário que a gente faça, nós fazermos uma avaliação específica para esse indivíduo, identificar qual tipo de labirintopatia para poder fazer essa prescrição. Tá? É importante demais a gente frisar isso. É necessário colocar o corpo em movimento, principalmente o paciente idoso. Tá? Isso vai ajudar ele a ter mais equilíbrio. Hoje nós temos muitas ferramentas importantes no meio terapêutico para poder auxiliar esse tipo de patologias e esses indivíduos. Perfeito. Cirilo, você quer colocar mais alguma coisa? Só uma coisa que eu acho interessante, tudo que o senhor falou aí. Primeiro que eu percebi que a labirintite ela é curável. Sim. Ela é curável desde que feito um tratamento específico, os exercícios sendo feitos, é curável. Agora, uma coisa que impacta muita gente, doutor Dias, quando a gente viaja, pega um avião aí, anda alguns horas de avião muito alto aí, e quando ele está subindo e quando ele está aterrissando, dá aquela dor no ouvido, que ela parece que ela só para de doer quando parece que dá um instalado aqui. Sim. Aquilo ali está ligado a essas questões que É você o falou? aparelho do labirinto, tá? É uma pressão atmosférica, né? A pressão da gravidade é que vai ter um aumento da pressão interna, notando que nós temos um líquido dentro do labirinto e as pessoas têm essa sensação. É uma coisa normal porque pela diferença de pressão, tá? E tem essa sensação, é uma coisa normal. Tem pessoas que sentem mais em relação aos outros. Tem alguns exercícios que a gente pode estar passando para as pessoas para diminuir esse desconforto, tá? Então a gente consegue. Tem muitos pacientes que procuram a gente prestes a fazer uma viagem para poder dar algum auxílio nesse sentido Porque é também. desagradável mesmo. Você falou assim, a labirintite, só mais uma coisa para a gente poder frisar, é o seguinte, ninguém tem uma labirintite de estimação. Quando se fala it, é inflamação, ou está inflamado ou não está inflamado. Quando o paciente tem recidivas, ou, por exemplo, teve uma tontura de manhã, no meio do dia está bem, à noite teve outra, isso não é labirintite. É necessário que esse indivíduo faça uma consulta médica e vá procurar o tratamento ideal. Tá? Porque se fosse um labirintite, teria outros sinais e sintomas. Perfeito. Gente, eu adorei conversar com o doutor aqui. Eu tenho um privilégio que ele é o meu doutor, então eu sempre converso com ele. Teria muitas outras perguntas para fazer aqui. O doutor Luiz Carlos tem 2 clínicas na cidade, né? Uma que funciona dentro do Centro Médico Rio Branco e outra que funciona... Passo Certo, Centro Ortopédico Bom Pastor. O Centro Ortopédico Bom Pastor. Lá ele é fisioterapeuta e vai cuidar das labirintopatias e também de questões de coluna, andar, tem alguns mapeamentos que são feitos lá, interessantes. E se você, em qualquer idade, se você sente algum desajuste funcional, seja nas suas mãos, articulação, ouvido, tonturas, alguma coisa, você pode consultá-lo. Eu afianço. Tenho certeza que o Cirilo, pelo que conheceu... Foi muito elucidativo. E realmente assim, a população precisa de informação. E isso eu também passou de maneira clara, tranquila e objetiva, e realmente os ensinamentos ficaram conosco aqui. Parabéns pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e a minha profissão, eu tenho isso como uma missão. Né? Eu sei o quanto benéfico é a terapêutica para os pacientes e quanto tem resolutividade para eles, quando modifica a vida dessas pessoas. Né? Então, para mim é um prazer
poder estar orientando a população nesse sentido. Perfeito. E o doutor vai estar sempre aqui com a gente. De vez em quando nós vamos chamá-lo aqui, mas a gente vai Obrigado. mudando de assunto, né? Mas nós vamos falar porque a população precisa de ouvir. E eu te agradeço por estar conosco, nos acompanhado até agora, e quero pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. E se você quiser, deixe alguma pergunta, algum comentário que a gente leva até o doutor. Eu agradeço aqui a companhia dos dois e até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.